que nós nos comportamos da maneira que nós nos comportamos. Do que eu faço com o que fizeram comigo. Eu não sei porque eu gritei, eu não sei porque eu bati a porta. E não vai mudar o outro. Eu não sei porque eu faço as coisas desse jeito. Hoje o Pode Você vai falar sobre comportamento. A gente age o tempo todo, né? A gente reage comportamentalmente. Então, se eu pego esse copo de água e bebo, isso é um comportamento. E o que está por trás dos nossos comportamentos? Os nossos comportamentos, eles não acontecem do nada. E o Pode Você hoje vai falar sobre a psicologia da vida real, com base científica, sim, mas de uma maneira simples. E vai explicar para você por que nós nos comportamos da maneira que nós nos comportamos. Então, vale a reflexão. Eu estou aqui com a Andréia Moreira, que é psicóloga clínica, que também trabalha com terapia cognitivo-comportamental e vai abrilhantar o nosso podcast com o conhecimento dela em relação ao comportamento humano. Estou muito feliz de estar aqui com você hoje, Andréia, e, enfim, não sei se você quer trazer alguma coisa, dar um oi. Eu quero dar um oi, dizer que eu estou muito feliz de estar aqui. Eu assisti o primeiro podcast, amei a ideia e quero participar da melhor maneira. Vim aqui animada, feliz, coração aberto para a gente conseguir falar então de comportamento da melhor maneira, unir tudo aqui que eu aprendi ao longo desses anos e a gente conseguir passar para o pessoal. É isso. Então, o que ninguém conta para você, e a gente vai te contar aqui agora. Os nossos comportamentos, eles não vêm do nada. Né? Então, eu agi do nada. Eu não sei por que eu agi assim. Eu não sei por que eu faço as coisas desse jeito. Nem eu me entendo. Quando eu vi, eu já fiz. A verdade é que os nossos comportamentos, eles não são do nada. Eles não caem no nosso colo e quando a gente vê, a gente fez. Ou existe algo que está além. Não, os nossos comportamentos acontecem a partir da forma como a gente entende as situações. Então, numa situação, a maneira como eu entendo ela faz com que eu haja. Por exemplo, se a situação é o Natal. Se eu penso que o Natal é uma época em que as pessoas estão muito estressadas, em que eu vou ter que me reunir com pessoas que eu nem me dou bem, eu penso que não faz nenhum sentido aquela ideia de espírito natalino, provavelmente o meu comportamento vai ser negar convites da família, ou querer ir dormir mais cedo, ou qualquer comportamento que não me aproxime de estar com aquelas pessoas naquele momento, porque eu penso que aquelas pessoas não fazem sentido, né? Então, por exemplo, se eu ajo de uma maneira, eu bato a porta em casa e eu grito e eu não sei porque eu gritei, eu não sei porque eu bati a porta. Você bateu a porta e você gritou porque você pensou algo que te fez acreditar que aquela era a maneira possível de repente, dar um limite, de mostrar que você não gostou, de fazer ser ouvida. Algo você pensa que faz você se comportar. Então, a primeira coisa que eu quero que você reflita é isso. O meu comportamento não é do nada. Agora, o que me faz pensar o que eu penso para agir como eu ajo? E aí, na psicologia, nunca é 2 mais 2 são 4, né, Andréia? Uma coisa muito óbvia. No geral, a gente age por uma série de fatores. E aí existe o ambiente influenciando a gente, né? Então, ali naquele ambiente a gente entende alguma coisa. Existe a nossa forma de pensar que é construída ao longo da nossa vida, por tudo que a gente vai aprendendo. E aí nesse aprendizado a gente vai construindo as nossas regras, as nossas crenças, e a gente vai usando lentes, né? Então a gente tem as nossas lentes pelas quais a gente vê o mundo, e essas lentes fazem com que o nosso cérebro entenda a situação de uma determinada forma, e assim a gente reage. Existe a nossa personalidade. Sim, nós nascemos com uma personalidade, isso já é consolidado na psicologia. Não vamos falar disso hoje, mas a gente tem a teoria do Big Five, né, que fala das 5 características, né, digamos assim, de personalidade que são muito fortes, que também influenciam a nossa forma de ver o mundo.
Então, os nossos comportamentos, eles têm origem numa série de fatores. E aí eu queria te ouvir um pouco também, para a gente poder, né, falar um pouco mais sobre isso. Estou adorando o que você está falando, e só vem uma frase na minha cabeça, assim, não existe comportamento no vácuo, né? Ele não é do nada. E aí você explicou muito bem, e aí a parte que eu fiquei aqui pensando, que eu acho interessante a gente falar, é assim, tá, então por que algumas pessoas têm uma reação diante de uma mesma situação e outras pessoas têm outra reação diante da mesma situação, né? De onde vem isso? Por que a gente, diante da mesma situação, um grupo, cada um vai agir de uma forma diferente, né? Essa parte é interessante, porque que você está falando vem das nossas crenças lá, do que a gente pensa em cima do como a gente construiu as crenças da gente. Das histórias que a nossa mente se conta, tá? A nossa mente conta histórias pra gente. Então, o primeiro exemplo que eu tive na faculdade ainda de psicologia para exemplificar isso era uma menina ganha flores do namorado. Isso. Né? Esse foi o exemplo que a gente aprendeu na faculdade. E aí, uma menina que ganha flores do namorado vai lá e enche ele de beijos. Enche ele de beijo, de abraço. O que ela provavelmente pensou? Nossa, ele me ama muito, ele está muito apaixonado por mim. E que bom que eu estou namorando com ele. E eu vou retribuir essas flores com beijos e abraços. Uma outra menina pega as flores e bate com as flores no namorado. Diz, eu não quero isso. O que você aprontou? O que você fez dessa vez? Lá vem você mais uma vez querendo me comprar com flores. Eu já falei que eu não sou comprável. Provavelmente essa menina pensou, ele aprontou alguma. Ele está me traindo. Ele nunca me daria flores se ele não tivesse feito algo de errado. E aí ela vai lá e bate com as flores no namorado. E aí talvez uma terceira menina diga assim para ele, a reação dela às flores seja, não precisava, você não devia ter gasto esse dinheiro comigo agora. Talvez ela pense, poxa, eu sei que ele está com uma situação financeira difícil, ele fica querendo comprar flores para mim, eu não preciso dessas flores. E aí ela vai lá e reage de outra forma. Então, e a gente pode pensar aqui, talvez você que está aí ouvindo a gente, tivesse outra reação ao receber flores do seu namorado. A verdade é que a gente reage numa situação a partir daquilo que a gente pensa. Agora, o que faz uma menina pensar, ele está muito apaixonado, uma outra pensar, ele está me traindo, uma outra pensar, ele não deveria gastar esse dinheiro todo comigo agora? Né? Então, essa forma que cada uma pensa tem origem na sua história de vida. Tem origem nesse viés que eu digo, né, que é esse óculos pela qual ela enxerga o mundo. Talvez uma tenha uma crença, né, uma regra de que os homens estão sempre aprontando, não é possível confiar em ninguém. Talvez uma outra pense, né, as pessoas são confiáveis quando as pessoas são amáveis, são confiáveis. E aí essa pessoa vai... Então... O interessante é que a gente, quando fala isso, é importante, tanto para um psicólogo, por exemplo, que vai atender o paciente dele, é interessante ele pensar nisso, para ele ver quais são as crenças daquele paciente dele e entender por que aquele paciente está funcionando daquela maneira. E muitas vezes até a gente ser empática, falar, talvez se eu tivesse tido essa história de vida, eu me comportaria dessa maneira também. E o interessante aqui para quem também não é psicólogo, como é importante a gente se reconhecer e falar assim, por que eu me comporto dessa maneira? A gente ter essa consciência assim, o que está passando na minha cabeça? E eu ter muito mais a possibilidade de algo que eu gosto muito, Fê, é da gente escolher como se comporta diante das situações. Sim. Então, eu vou agir a partir do momento que eu entendo isso que você está falando e não reagir. Eu vou ter muito mais condições de olhar aquele ambiente, perceber o que está acontecendo e falar assim, diante disso, passou isso na minha cabeça, mas essa emoção que está aqui dentro de mim, está tudo bem, eu não quero me comportar assim, eu quero me comportar assim. Essa maneira aqui vai me deixar satisfeito. Então, esse autoconhecimento de saber qual foi a minha história de vida, lidar com a minha história de vida, aceitar a minha história de vida, saber que eu sou um resultado disso, as crenças que eu formei a partir disso, e que está tudo bem quando eu aprendo a aceitar isso tudo e a lidar com isso, escolhendo
apesar disso tudo, qual é a maneira que eu quero me comportar, isso é maturidade, né? Isso é autonomia no comportamento. Sim. Maravilhoso. Isso é o que a gente chama aqui do tu pode você, né? Você pode se empoderar, você pode ter, quando você tem esse conhecimento, e a ideia nossa é muito essa aqui, trazer conhecimento e reflexão, para que as pessoas possam, a partir dali, fazer escolhas mais conscientes com o que elas querem para a vida delas. E não com o que foi imposto ou enfiado goela abaixo, como se diz muitas vezes, ao longo da vida, né? E a gente fala, né? Não importa o que fizeram comigo, importa o que eu faço com o que fizeram comigo. E é esse o nosso ponto, né? Ainda, ou seja, não tem uma história de vida que vai me limitar. Ainda que a gente age e tenha as crenças da gente formadas a partir dela, não vai me limitar. Então, para isso eu faço terapia, para isso eu tenho autoconhecimento, para isso eu faço mindfulness, para isso eu aprendo a reconhecer e entender as minhas emoções, para, apesar do que fizeram comigo, não importa o que foi feito, né, a gente é responsável pelo comportamento da gente como um adulto saudável, um adulto pressupõe essa autonomia. Eu não posso ficar dando desculpa e vitimismo na minha vida de falar, mas aconteceu isso. É importante a gente reconhecer, inclusive, no outro, para ser empático. Para dizer, eu estou entendendo o que está acontecendo, e muitas vezes até com a gente, não ser tão duro, né? Isso não vem do nada. Né? Essa emoção não vem do nada e esse meu comportamento aqui não vem do nada. Ele vem de como eu aprendi a lidar com isso tudo. Mas eu sou capaz, na minha vida adulta, de reconhecer, entender e escolher. Isso é maravilhoso, é libertador, né, Fê? O que eu acho que é importante a gente entender disso aqui, né? Se a gente for fazer um grande resumo aqui, o que é importante? O nosso comportamento, ele tem uma explicação dentro da nossa forma de pensar, dentro da nossa história familiar, do que foi aprendido, dentro das regras que a gente construiu, dentro da nossa personalidade. Uma série de coisas fazem a gente se comportar de uma determinada forma numa situação, porque a gente interpreta aquela situação e a gente reage. E muitas vezes a gente escuta pessoas, claro que assim, eu estou generalizando, e generalizar não é uma boa opção, mas como a gente está falando aqui para todo mundo, né? Então, algumas pessoas vão se identificar com essa fala de mas eu cresci com pais muito críticos. Então, eu sou muito crítica porque na minha história de vida eu sempre fui muito criticada e eu aprendi a criticar. E o que a gente quer trazer aqui de reflexão é, ok, você cresceu com pais críticos, ok, você aprendeu a ser crítica. Seus pais não estão todos os dias com você, o tempo todo ali, falando para criticar o outro, para se criticar. Agora é você com você. Então, entendendo que essa forma que você aprendeu não está te agradando, o que você vai fazer com isso? E como você vai reagir? Então, na hora que você tem essa consciência de que o seu comportamento tem origem numa forma de pensar e você identifica que esse é um pensamento crítico, é um pensamento influenciado por toda uma história de vida e você não quer reagir por ele, você pode até ter esse pensamento, mas você pode bloquear o comportamento a partir disso, né? Então, eu posso aqui ter um pensamento crítico em relação a mim. Eu não deveria estar falando essas coisas, eu não deveria falar, eu não deveria fazer, ou eu não tô... Agora, eu vou me bloquear aqui, parar e sair, porque esses pensamentos vão influenciar o meu comportamento, como eu disse, ou eu vou olhar para esses pensamentos e falar, esses pensamentos são críticos, esses pensamentos são familiar para mim, no sentido da minha história, mas eu não quero agir por ele, e eu vou seguir aqui sim, falando, fazendo e pontuando coisas que eu acho importantes, porque hoje faz mais sentido para mim agir dessa forma. Sabe o que vem na minha cabeça quando você está falando, né? Eu penso em você mesma, que atende muito adolescente, né? E eu fui fazer terapia, fiz muito tempo de terapia, faço, amo, sou fã, né? Não teria o trabalho que eu tenho se eu não fosse, mas eu fico pensando como a minha vida como adolescente ali, adolescente eu falo de 16, 17 anos em diante. Antes eu não vejo que eu tenha tido crises, não, mas a partir de uns 16, 17, onde a gente começa a sair mesmo daquela vida mais da infância, da adolescência e se tornar um adulto, e escolhas tão importantes que a gente faz, que são determinantes já ao longo da nossa vida. Se eu tivesse tido o apoio, se meus pais tivessem tido
esse acesso, essa inteligência de saber o quanto eu precisava daquilo, a minha vida eu tenho certeza, teria sido muito mais fácil, né? Mas faltava um repertório. Fê, nem meus pais conheciam isso. Meus pais têm, minha mãe, meu pai tem 87 anos de idade, eles vão fazer agora. Imagina, isso é algo ainda recente, né, na nossa sociedade. Graças a Deus, a cada dia cresce mais, as pessoas conhecem mais, sabem mais as possibilidades que existem. Mas, assim, como eu consigo ajudar as pessoas tão jovens ali em todas as fases da vida, mas nessa fase da vida tão determinante nas escolhas do que a gente quer fazer, com tantas opções, a gente sem saber como fazer, tanto na vida pessoal como na vida profissional. Se eu tivesse tido esse acesso a uma pessoa, uma terapeuta como você, que me ajudasse a entender isso que a gente está falando, como eu penso, por que eu penso, de onde isso vem, que muitos desses pensamentos não são verdades absolutas, eles são sensações minhas, mas que a forma como eu me comporto vem disso, vem de uma forma que eu aprendi quando criança, eu tenho possibilidade de começar a me comportar diferente. Então, assim, é maravilhoso isso que a gente está colocando aqui para dizer, gente, não é algo rígido, porque eu nasci assim, porque eu tive isso, eu vou morrer assim. Que bom que a gente tem conseguido divulgar cada vez mais essa possibilidade desse autoconhecimento, da gente saber de onde vem e para onde vai, para a gente poder fazer escolhas. Sim. E desde muito novo. Você não percebe? Foi uma diferença enorme de quem tem esse acesso, de quem tem esse trabalho feito e quem não tem? Você percebe? Lógico, tanto que assim, vou dar um exemplo de um adolescente ansioso, por exemplo, que chegou no meu consultório ano passado, dizendo assim, as provas são impossíveis, eu sou burra, eu não deveria estar nessa escola, mas ao mesmo tempo eu não quero mudar de escola porque eu gosto dos meus amigos. Então era muito sofrido, né? O ano inteiro muito sofrido, por quê? Porque ela, na cabeça dela, as provas comprovavam que ela era burra, as provas mostravam que ela não era inteligente, as provas mostraram que ela não era capaz. Quando ela começou a entender que não eram as provas, mas o pensamento dela sobre o resultado dela nas provas. Como? Então, ela pensar que a prova de física define ela como pessoa, a prova de matemática define ela como pessoa, que aquele papel com aqueles números e aquelas respostas que ela dava definiam ela como burra ou inteligente, ela faz um... Então, o professor de matemática da sua escola vai definir se você é burro ou inteligente. Agora, e o adolescente que está numa outra escola? Talvez mais fácil ou mais difícil que a sua, não sei, com um professor mais tranquilo, ou um professor que cobra mais, ele vai definir a inteligência da outra pessoa. Então, é o professor. Então, quando ela começa a se questionar sobre a interpretação que ela está dando para a prova, ela fala, talvez não seja isso que defina a minha inteligência. Sim, eu preciso passar de ano, sim, eu preciso terminar a escola, a gente vive esse sistema. Então, na psicologia, a gente também fala da aceitação do sistema, aceitação do... Mas, dado que eu entendo que eu preciso passar de ano, eu não preciso me definir por uma prova. Não posso dar esse poder todo para o outro, né? É isso, para um professor de uma matéria, de um ano específico. Isso. E aí, esse ano, ela me disse assim, Fernanda, eu estou num ano mais difícil ainda do que o passado. As minhas notas foram muito melhores. O meu ano foi muito mais leve. E uma das coisas que me ajudou muito e me ajuda muito é eu lembrar do que você me disse uma vez. Uma prova é um papel cheio de letrinhas. Não é um leão querendo me comer, não é o que vai definir, porque eu vi a prova como uma definição se eu sou burro ou inteligente. É claro, se eu penso que isso aqui vai definir se eu sou burro ou inteligente para toda a minha vida, olha o peso. E aí, então eu acho que essa clareza, e eu quero que as pessoas aqui que estão ouvindo a gente possam pensar nisso, tá? O peso que eu dou para as coisas, e para quem é psicólogo que está nos ouvindo, poder ir organizando a fala do paciente, né? Então, a situação é você fazer uma prova, o pensamento essa prova define se eu sou inteligente ou se eu sou burro, e aí isso me faz o quê? Eu choro, eu tenho uma reação fisiológica de choro, eu tenho um comportamento que eu não consigo estudar, porque a minha mente fica o tempo todo
nessa ruminação do quanto eu não sou capaz. Então, você ajudar o paciente a organizar. E você que está ouvindo a gente, não é paciente, já conseguiu começar a organizar. E isso você está falando de um adolescente, e a gente falando do poder que esse adolescente dá para esse professor, no caso, um exemplo, né, de esse professor definindo ele e essa prova definindo ele. E esse adolescente a gente leva muitas vezes dentro da gente para a vida. A vida. Sim, pra então, vida. A gente se percebe como adulto também fazendo isso, né? E às vezes e nas relações, num casamento, no trabalho, você deixa uma reunião de trabalho te definir. E aquela reunião não te define, né? Então, você deixa uma briga ou algo que o outro disse para você na relação desagradável te definir. Ele acha isso, o que ele acha, o problema é dele, né? E isso não me define. Então, eu consegui ter esse autoconhecimento e essa clareza de quem eu sou, dos meus valores, né? Inclusive, a gente está falando de comportamento, né, Fê? Eu não sou definido nem por uma prova, nem por um comportamento. Eu tenho o direito de um dia na vida, eu perdi a cabeça, eu estava mais nervosa, eu não estava bem. E eu te peço desculpa, não foi bom. Isso não me define. Né? E eu não posso deixar o outro ter esse trunfo na mão dele. Nem um professor quando eu sou adolescente, nem os pais da gente. A gente se relaciona com os pais da gente e a gente vai crescendo e dizendo, olha, eu não sou mais isso, né? Nem nas relações da gente como adulto, deixar o outro definir a gente. Então, a importância dessa segurança da gente, porque essa criança segue dentro da gente sempre, né? Sim. Então, assim, eu acho que para entender aqui isso, né, para resumir essa história, o nosso comportamento, ele não é do nada. O nosso comportamento, ele tem muitos fatores que influenciam, né, a nossa reação comportamental. E muitas vezes eles não são, quando eu falo aqui que tem sempre um pensamento por trás, tem sempre as nossas regras, tem o que foi aprendido, mas muitas vezes a gente não tem consciência disso e a gente só repete algo que a gente viu. E aí eu vou dar um exemplo. Uma vez eu estava com um namorado no carro e eu estava chateada com ele. E eu me dei conta, né? Eu estava ali falando sobre a minha chateação, aí uma hora ele falou assim, caramba, você está 10 minutos falando sobre essa sua chateação. E aí na hora que ele falou isso, eu pensei, imediatamente me veio uma cena na cabeça de eu indo para o curso de inglês novinha com a minha mãe no carro e ela... o trajeto inteiro reclamando da mesma coisa, o quanto aquilo me incomodou. E eu falei, eu estou repetindo um comportamento que eu não gostava e que simplesmente eu só estou repetindo. E aí eu pedi desculpa naquele momento e aquilo para mim foi assim um clarão assim de eu sei fazer isso, eu sei ficar horas repetindo a mesma coisa, reclamando a mesma coisa. Eu aprendi isso, mas eu não quero isso para mim. Eu não quero ser a pessoa que fica horas reclamando da mesma coisa. E aí, desde esse namorado, nenhum outro mais passou por isso, pelo menos na mesma intensidade, ou quando eu me dava essa consciência de que eu já falei sobre isso com ele, então eu vou falar uma vez só. Eu queria tanto que a minha mãe só falasse uma vez, e, né? Então, às vezes, a gente repete um comportamento e alguém vem pra gente e mostra, sem nem saber que a nossa mãe falava igual, e aí você fala, meu Deus, eu tô fazendo a mesma coisa que eu não gostava. Claro que também tem as coisas que a gente gosta dos nossos pais, não quero colocar eles aqui sempre, né, como os vilões da história, de jeito nenhum. Tem 1000 comportamentos que eu repito né, dos meus pais e que eu gosto muito. Mas é isso, é a gente poder escolher assim, esse comportamento eu aprendi, eu gosto, eu quero manter. Esse comportamento, sim, eu aprendi, mas eu não quero. Não é automático, não, né? Não é funcionar no automático. A partir do momento que você toma essa coisa, você fala, tá, esse comportamento eu quero. Eu aprendi com a minha mãe, eu acho muito legal e eu quero manter. Esse comportamento eu aprendi em casa e eu não quero repetir mais. E aí, aos 20 anos, você se dá conta disso, aos 15, aos 40, aos 60, e você fala, tá, eu aprendi isso, mas eu não quero mais isso pra mim. E tomar consciência pra não repetir mais. Tem um conceito que eu gosto muito, que a gente fala que é biopsicossocial, né? Então, a gente sabe que a gente tem a genética da gente. Então, dentro da mesma família, eu eduquei meus filhos da mesma maneira, como eles são tão diferentes. Sim, eles têm uma genética diferente, né? Então, é o temperamento, biopsico, o temperamento que a gente diz, que você já explicou no início. Dele. E o meio, né? Então, a partir dessa genética, desse temperamento, eu vou interpretar esse meio de formas diferentes. Por isso, somos diferentes mesmo dentro
dali da mesma família. Sim. Irmãos ali, eu e meu irmão, a gente tem 1 ano só de diferença, 1 ano e 2 meses, é muito pouquinho, né? Sim. E somos completamente diferentes. Sim. Nascemos com uma genética diferente, um temperamento diferente e percebemos as mesmas situações que vivemos juntos de maneiras diferentes. E isso também é muito interessante no ser humano, que a gente pode valorizar a partir do momento que a gente aceita e entende. Os filhos são diferentes, os nossos pacientes são diferentes, Sim. eles vêm de uma genética e temperamento diferente e de uma história de vida diferente. Então, entender isso é maravilhoso. É isso, eu acho que para hoje, né, para esse episódio do Pode Você, o que a gente quer passar é que os nossos comportamentos são influenciados por N fatores, né? Então, a gente tem a nossa forma de pensar construída, como a Andréa acabou de falar, na nossa personalidade, construída pelo nosso meio, construída pelas pessoas que passam pela gente e pela maneira que a gente vai interpretando as situações. E mesmo filhos, né, gêmeos, tem muitos estudos com gêmeos para falar sobre comportamento, que mostra que os gêmeos, eles vão ter uma leitura e uma lembrança diferente um do outro. Um lembra de coisas que o outro não lembra, porque o que marca um, muitas vezes não marca o outro. Emocionalmente falando, até por uma questão, né, tem pessoas que são mais emocionalmente sensíveis, outras são menos. Então, tem uma série de fatores que influenciam. Mas o ponto é, quando você entende que os seus comportamentos não são do nada, e quando você entende que você pode, sim, ter um desejo de se comportar muito baseado em algo que, às vezes, parece que é do nada, porque você só tem... mas não faz sentido para você aquilo. Você fala, não faz sentido eu ficar reclamando o tempo todo, ou não faz sentido eu ficar me criticando, ou eu criticar o outro, ou não faz sentido eu dizer sim para tudo, mas eu não quero mais ser essa pessoa que diz sim para tudo, mas eu aprendi que eu preciso dizer sim para... A pessoas agradáveis sempre dizem sim. Então, eu preciso dizer sim o tempo todo e eu acabo estando exausta, cansada, me sentindo abusada muitas vezes, porque eu digo sim o tempo todo, e talvez poder olhar, não, peraí, ok, eu tive essa construção, mas esse comportamento de dizer sim o tempo todo, e aí eu sou a pessoa que faço toda a ceia de Natal, eu sou a pessoa que faço toda a ceia do Réveillon, eu sou a pessoa que recebo todo mundo o tempo todo, e eu estou exausta. Se não faz mais sentido, vale a pena rever, né? Certamente você conhece alguém que não diz sim para você o tempo todo, e ainda assim você considera ela uma pessoa amável, legal, que você gosta. Então, não é sobre dizer sim o tempo todo, não é sobre dizer não o tempo todo, é sobre o que faz sentido para você. E você está passando na minha cabeça agora uma coisa que você falou já algumas vezes, que eu acho tão engraçado quando você fala, que é assim, às vezes a gente fica exausto, porque a gente passa o dia fazendo escolhas, da hora que eu acordo à hora de dormir. Aí eu lembro uma vez, você falou assim, até o sapato que eu vou colocar hoje, eu escolho. Aí hoje eu escolhi meu sapato de camurça num dia de chuva. E eu escolhi isso, né? Sim. Então, a gente entender esses comportamentos, essas escolhas, quais são as consequências desses comportamentos, sim, e a gente amadurecer em cima disso, é muito interessante, né? A gente escolhe o dia inteiro o que a gente quer, o que a gente não quer, qual comportamento a gente vai ter e o comportamento que a gente não vai ter. Sim. E sobre escolha, me veio uma coisa interessante ouvindo você. Então, sobre escolha, eu penso que muitas vezes as pessoas falam assim para mim, né? Os pacientes falam assim para mim, eu prefiro não escolher. Eu deixo o outro escolher, eu prefiro não escolher, eu prefiro não escolher. E o que eu digo é, não escolher é uma escolha. Quando eu escolho deixar o outro escolher, a responsabilidade dessa escolha não é do outro, é minha. E aí um exemplo que eu sempre dou disso para os meus pacientes e que faz muito sentido e clareia, e eu quero trazer aqui se eu saio para almoçar com você hoje, eu falo, pode escolher o que eu vou comer, André, que eu não quero escolher, eu não quero... A André escolhe o que eu vou comer. Aí a André escolhe um peixe para mim e uma carne para ela. E aí o peixe está estragado, eu como aquele peixe e depois eu tenho uma infecção alimentar. Quem vai ter infecção alimentar sou eu, com o peixe que a André escolheu. Por quê? Porque, na verdade, eu escolhi deixar a André escolher. Então, a maior prova de que, sim, a escolha foi minha é que a consequência dessa escolha é minha.
E você está dando um exemplo bobo, porque a gente, no fundo, está fazendo aqui metáforas, aqui, né, analogias, e você está falando de um peixe, mas a gente pode falar de coisas bem sérias na vida, Sim, que a gente deixa de um o outro... parceiro para a vida, né? Então, assim, Eu sou escolhida, eu sou né? Presta escolhida, atenção. eu sou escolhida, ou eu não escolho esse porque os meus amigos e os meus familiares não aceitaram a minha escolha, ou eu escolho quem me falaram que era uma boa escolha, e aí eu passo anos comendo aquele peixe estragado, porque os outros escolheram para mim, e eu entendo que eu não consigo fazer uma escolha diferente daquela. Então, esse peixe é só uma metáfora. É só né? uma metáfora. É muito mais. A gente está falando das relações, a gente está falando de escolhas importantes na vida, Sim. que a gente nem percebe. A que profissão, né, Andréia? Quantas o casamento, vezes? o relacionamento, eu vou ter filho, eu não vou ter filho, o que você quiser. A gente deixa na mão do outro, aí passou e você fala, mas não fui eu que escolhi. Sim. Não, foi você que escolheu. Sim. Você deixou o outro escolher a sua vida. Sim, Então, não sim. deixa o outro escolher a sua vida. É isso. Né? Eu queria ter feito medicina, mas meus pais falaram que eu não ia conseguir, e aí eu acabei fazendo engenharia, né? Então, assim, as nossas escolhas, mesmo quando são sugeridas pelo outro, ainda assim a escolha é nossa. Então, acho que esse é um ponto de reflexão importante e que eu costumo trazer muito para o consultório, porque no consultório a gente escuta muito isso, né? As minhas escolhas, o outro escolhe por mim, não sei o quê. Peraí, você deixa o outro escolher por você. E isso também é uma escolha. E essa responsabilidade é sua. Porque muitas vezes tem esse lugar de não querer assumir a responsabilidade. Ou uma dificuldade de assumir a responsabilidade. E decidir é difícil, né, Fê? Eu muitas vezes me percebo, eu falo, não, deixa o outro escolher, porque se der errado, não tá comigo, né? Se der errado, não tá comigo, tá com o outro. Eu falo, esse restaurante, você tá falando do peixe, esse restaurante, nossa, não tá bom. Mas foi você que escolheu, né? Eu tenho que falar, puxa, escolhi mal. Né? Então, a gente pegar pra gente as escolhas da gente, ficar com elas boas ou não, é uma responsabilidade. E isso é legal, tá, Andréia, que você está falando, porque, assim, muitas vezes, assim, o outro fala assim, mas você escolheu um restaurante ruim, você escolheu um filme ruim, você escolheu... Comigo, eu já aviso logo que não funciona, porque eu escolhi, não, a gente escolheu. Que quando você assumiu que, Fernando, ok, esse restaurante, Fernando, ok, isso aqui, a gente dividiu essa conta, sabe? Essa responsabilidade. Então, acho que... E vice-versa, né? A partir do momento que eu falo, André, escolhe hoje o restaurante, se eu não gosto muito, a gente hoje não escolheu tão bem, né? Porque é a gente, assim, se eu deixo você escolher e eu tô junto, é a gente. Então, esse lugar de se tirar ou tirar o outro é algo que requer cuidado. Então, a gente está aqui falando muito de que o comportamento final é deixar o outro escolher. Esse é um comportamento. Esse comportamento vem desse pensamento, eu estou cansada, eu penso que eu estou cansada, eu penso que eu não quero assumir essa responsabilidade, eu penso que deixar ele escolher vai ser mais fácil agora. Esses são pensamentos que fazem você deixar o outro escolher. Acontece que a consequência disso é sua também, né? Porque se é uma escolha que no final o outro quer ficar até mais tarde na festa, o outro escolhe o restaurante que você não gosta, o outro decide não ter mais filho, porque você está cansado e não quer mais decidir isso. E aí você depois vai assumir as consequências disso. E algumas pessoas fazem o quê? Passam o resto da vida culpando o outro por aquela escolha. Se você não tivesse feito, se você tivesse aceitado aquele filho naquele momento, agora eu já não tenho mais idade, então a gente não teve mais filhos. Se você tivesse aceitado não sei o quê. E a verdade é que a consciência, e o ponto importante aqui de entender é, você deixou o outro escolher, a consequência é sua, e ficar responsabilizando o outro não vai mudar o cenário. Então, essa consciência é muito importante. Então, que escolha eu vou fazer aqui, mesmo que seja deixar o outro escolher? Tendo a certeza de que a consequência disso é minha também. Não dá para... eu engravidei porque você quis um outro filho. Ok, mas esse filho é seu também.
A escolha de não escolher. A escolha de não escolher é sua É também. sua 100%, né? E você vai ser mãe igual. Então, muitas vezes o outro, mas foi meu marido que pediu, foi meu namorado que pediu, então não é minha responsabilidade, eu fiz o que ele queria. Você, o seu comportamento foi fazer o que ele queria. Sim. E aí, no consultório, é importante a gente mostrar isso para o paciente. No consultório, é importante a gente mostrar para o paciente que o comportamento dele, mesmo que seja um comportamento de deixar o outro escolher, é um comportamento dele, que os nossos comportamentos geram tanto consequências para a gente, quanto reações no outro. Porque aí o outro vai reagir a partir daquilo que você... Né? Se você diz para o outro, pode escolher você, isso tem uma consequência, o outro vai escolher. E você vai aceitar aquilo ali, e aí a coisa vai girando. E às vezes a pessoa fica tentando mudar o outro, né? E não vai mudar o outro. Então, Sim. essa consciência também de eu conseguir me separar do outro. Sim. Isso aqui é dele, isso aqui é meu. Uma vez que eu deixo as minhas escolhas na mão do outro, as consequências são minhas. Então, melhor eu escolher, né? Então, até escolher, deixar o outro escolher. Mas eu sei o que eu estou fazendo. Importante é você saber o que você está fazendo, né? Hoje eu não quero escolher, deixa ele escolher. É isso. Mas não responsabilizar. E a gente está falando, pode ser pai, pode ser mãe. Minha mãe que falou, minha mãe que escolheu por mim. Não. Você Sim. deixou a sua mãe escolher. Você não vai mudar a sua mãe. Sim. Você não vai mudar o seu namorado, seu marido, seu sócio. Você não vai mudar. Mas você sabe com quem você está casando, com quem você está, e faz as suas escolhas e separa daquela pessoa. Isso é meu e isso é do outro. Também é importante, né, Fê, a gente não ficar ali misturado, sem entender o que é meu, o que é do outro. Eu acho que uma coisa importante aqui dessa fala é, quando a gente muda um comportamento nosso, ou quando a gente age na expectativa de mudar o outro, a gente tem muita chance de se frustrar, sim. O que eu costumo dizer é, uma mudança nossa de comportamento provavelmente vai gerar uma mudança no meio, né? Porque se eu estou mudando a minha forma de agir, se eu estou mudando o meu lugar, o outro daqui a um tempo vai precisar se reorganizar também. Mas você não tem nenhuma garantia de que essa mudança do outro vai ser dentro daquilo que você esperava. Então, se você está sempre me mandando uma careta, você faz sempre uma careta para mim, e eu não quero mais que você faça essa careta, assim, aumenta a chance de você parar a careta se na hora que você faz a careta, ao invés de eu responder como eu sempre respondo, eu simplesmente viro e saio. Eu viro e saio, eu viro e saio. Vai ter uma hora que provavelmente você vai mudar, mas eu não tenho garantia disso. Não. Pode ser que você continue fazendo a careta mesmo eu virando e saindo. Então, uma mudança nossa de comportamento, muitas vezes, pode acarretar numa mudança no outro, mas não é garantia do que vai ser essa mudança. Você está falando até da homeostase do sistema, né, Fê? Você está falando de uma relação de duas pessoas, mas a gente pode falar de um grupo. Sim. Então, quando um age, vai afetar o outro. Quando um entra, quando o outro sai. O sistema, o tempo todo, ele tenta se acomodar. Sim, então, mas a gente não tem garantia de como vai ser esse realocamento. A gente não sabe. Como vai se acomodar, né? A gente não controla. É isso. É surpresa. É uma surpresa. A gente não pode. A gente controla as escolhas da gente. Isso a gente controla. E eu acho que é disso que a gente está falando. A importância do autoconhecimento, de saber de onde vêm os nossos comportamentos. Eles não vêm do nada, ninguém se comporta no vácuo. E que esses comportamentos são escolhidos e que são responsabilidade nossa. E tem consequência. As consequências são nossas. É isso. O Pode Você hoje falou sobre comportamento, sobre reação, sobre agir. A gente não age do nada, como muitas pessoas pensam. A gente age baseado na forma como a gente interpreta as situações, a gente age baseado nos nossos desejos de reação do outro. Uma série de fatores fazem a gente agir no mundo. Eu espero que tenha feito sentido para você, que você deixe seus comentários, para que a gente possa continuar conversando sobre o comportamento humano, sobre a mente humana e trazendo mais clareza a respeito de como funcionamos no mundo. E eu quero agradecer a presença da Andréia, que é uma pessoa que trabalha comigo há muitos anos. A gente tem uma parceria, uma afinidade, uma forma de pensar muito parecida. É uma delícia estar com a Andréia. Eu adorei esse bate-papo de hoje. A ideia é, assim, ser leve, ser gostoso, e você realmente ajudou muito. A gente adoramos. Obrigada pelo convite. Feliz de estar aqui hoje e espero que esse seja o primeiro de vários. Será, com certeza. Quero muito continuar participando aqui com você no Pode Você. Parabéns, adorei a iniciativa e o espaço maravilhoso para a gente, para psicólogos, para não psicólogos, que a gente continue fazendo esse trabalho e quero ser convidada sempre. Será.